Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, faze que sejamos úteis aos teus sublimes propósitos, que através dos trabalhos de semeadura que neste momento propomos realizar, logremos penetrar as almas de boa vontade e, por acréscimo da tua misericórdia, possamos igualmente fazer luz às consciências ainda afastadas do teu evangelho. Que todos os corações se façam receptivos para a tua paz e para o teu amor. Prezados ouvintes, muito bom dia. Produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, está no ar Sementeira Cristã. Bom dia para você, Rosa Serrano, também a você, Danilo Espuma, que nos apoia nos controles de áudio e sonoplastia. E já a nossa primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. Do Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 345. A pergunta: a união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? Eis a resposta. A união é definitiva no sentido de que um outro espírito não pode substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos e rompem-se facilmente, podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Ouvintes, o Sementeira de hoje apresentará a entrevista que o nosso companheiro Felipe Salomão realizou com o nosso também confrade, Dr. Américo Sucena, da capital de São Paulo, por ocasião de sua permanência em Franca para uma série de palestras. Vamos ouvi-la. Ouvintes do programa Sementeira Cristã, muito bom dia. Para muita alegria nossa, está hoje em Franca o nosso querido Dr. Américo Luiz Sucena de Almeida, atual presidente do Centro Espírita Mãos Unidas, da região norte da cidade de São Paulo, onde desenvolve um trabalho muito intenso de atividades doutrinárias e assistenciais. O Dr. Américo, para a sua saudação. Aos ouvintes do programa Sementeira Cristã, nossa saudação, nosso bom dia e obrigado pelo convite para participarmos aqui desse encontro. Doutor Américo é engenheiro eletricista e participa com muita atuação na área da divulgação espírita.
nos programas da Rádio Boa Nova, onde ele tem a programação de atividade doutrinária, e além disso dirige o grupo do Centro Espírita Mãos Unidas, que tem a sua atividade, como nós já dissemos, lá na região norte. Mas eu quero dizer também que o Dr. Américo é autor do livro Falando com os Espíritos, livro que foi muito bem aceito pela crítica espírita e pelos grupos espíritas em geral. Nesse livro, ele relata as experiências que ele pôde colher no trato com as reuniões mediúnicas. Então, nós queríamos perguntar ao Dr. Américo qual a importância da reunião mediúnica para a casa espírita. Bem, a informação dos espíritos é que existe uma importância muito grande na medida em que todo o trabalho do bem sofre o assédio das sombras e, portanto, a reunião mediúnica é o momento em que algumas dessas entidades podem ser trazidas para atendimento e esclarecimento. Por outro lado, Kardec nos alerta nas suas obras de que, e mais particularmente no livro dos médiuns, se nós podemos aprender tirando dúvidas com espíritos de alta envergadura, isso não é menos com relação aos espíritos que têm dificuldades, porque eles também têm muito a nos ensinar. Tanto que foi com essa experiência que acabamos escrevendo alguma coisa a respeito desse contato. Pela sua resposta, nós podemos concluir que a reunião mediúnica não é apenas para tratamento de casos de obsessão, é também para ajudar a casa espírita. Exatamente. As possibilidades sempre estão juntas. Ajuda aqueles que estão trabalhando na casa espírita, a casa e os espíritos necessitados. É um trabalho interessante que merece a nossa atenção. Américo, como você considera que a reunião mediúnica de desobsessão deva ser realizada? Bem, tivemos essa dúvida quando começamos os trabalhos, porque cada um de nós, se tivesse que estruturar de uma forma, o faria de maneira diferente. E assim, para nós não criarmos maiores problemas, adotamos uma obra que pudesse ser, digamos, um norte, um roteiro. E como esse roteiro foi usado por Chico Xavier no grupo mediúnico em que ele trabalhou durante muitos anos, já em Uberaba, nós também adotamos o livro Desobsessão de André Luiz. Ali há um roteiro que começa na preparação em casa e termina com a manutenção da harmonia do grupo nas tarefas sociais, passando pelas disciplinas da chegada na casa, antes de começar a reunião, durante a reunião, logo após, ainda na sala de reunião, condutas que, se seguidas, nos dão um rumo, nos dão um norte. Por isso, usamos essa obra como roteiro básico de nossas atividades nesse tempo todo que estamos trabalhando. Então, desse ponto de vista, vocês fazem um trabalho sistematizado. Então, a pessoa que chega na casa espírita e quer participar de uma reunião mediúnica, ela é aceita? Como é que vocês selecionam isso? Essa é uma coisa pela qual nós passamos ao longo desses 30 e poucos anos em que estamos juntos. Várias pessoas se aproximaram da casa e quiseram trabalhar nessa atividade. Acontece que a atividade mediúnica, ela exige um preparo anterior no conhecimento espírita e também na conduta. E, portanto, é um risco muito grande colocar à mesa para o trabalho mediúnico as pessoas que aparecem pela primeira vez, conquanto isso tenha sido usado durante muito tempo no começo da formação das casas espíritas em terras brasileiras, porque não se sabia, não se tinha muita experiência. Mas, de qualquer forma, hoje, nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos ter problemas lá na frente. Enfim, todos podem trabalhar, mas na atividade mediúnica há pré-requisitos, que são, pelo menos, um conhecimento mínimo da doutrina e um treinamento, é claro, para se avaliar da capacidade ostensiva da mediunidade, porque
porque ela pode ser muito embrionária e não produzir nenhum resultado. Estou falando aqui da mediunidade falante ou da psicofonia, que é aquela utilizada em reuniões de desobsessão ou, como costumam chamar também, de atendimento espiritual. Américo, diante do que você está falando, como é que fica aquele caso que a pessoa com uma mediunidade muito aflorada, muito ostensiva, chega à casa espírita? Bem, isso é comum, acontece, várias pessoas que trabalham em nossa casa passaram por isso. O que nós normalmente fazemos quando aquela sensibilidade está muito aflorada e a pessoa ainda não conhece a doutrina, é fazer o tratamento de fluidoterapia para que os espíritos, de certa forma, atenuem as percepções por algum tempo. Não é possível isolá-la da influência permanente, definitivamente, mas os espíritos podem fazer isso, isolá-la por algum tempo, enquanto ela se prepara e conhece um pouco mais doutrina. E nós temos vários casos de pessoas que chegaram com a mediunidade até ostensiva e hoje trabalham normalmente sem nenhum problema. Mas é preciso educar a mediunidade, não é porque ela tem muita mediunidade que ela pode ser admitida sem cuidados mínimos, por exemplo, de conduta durante o trabalho. Você falou em pré-requisitos. Quais são esses pré-requisitos mais especificamente? E falando da conduta da pessoa, nós sabemos que a doutrina espírita não é fiscal nem delegado de polícia. Como é que fica isso? Bem, critérios nós temos alguns. Primeiro, a pessoa se apresenta mostrando um interesse pessoal em, por exemplo, trabalhar na mediunidade. Alguns não querem trabalhar na mediunidade, estão apenas interessados em conhecer mais. E o curso básico é exatamente para fornecer esse material. Os primeiros 3 anos para conhecer minimamente a doutrina e o último ano de exercitamento mediúnico. Para aqueles que querem mesmo trabalhar na mediunidade, há pré-requisitos, portanto. Para estudar, não, apenas o interesse em estudar. Mas, como tem muita gente interessada em trabalhar e tem poucas vagas, porque é uma limitação inclusive física, não só de dias na semana, como de espaço à mesa, então é preciso ter critérios que façam um elenco de quesitos que favoreçam esse mais do que aquele menos, enfim. Então, o curso básico ele tem que ser frequentado com uma frequência mínima. Essa frequência ela depende muito do tamanho do grupo. Isso é como nota de vestibular. Tem muita gente querendo prestar numa determinada matéria, então a nota de corte ela aumenta para diminuir o número de interessados, porque tem muita gente, não tem vaga para tudo. Então, se tem muita gente no grupo fazendo o curso, nós aumentamos a frequência 70%, 80%. Se tem menos, lá para 60%, 65% tá bom. E vai por aí afora. Porque você não pode admitir alguém que vá a 20% das reuniões e que se diz interessado em trabalhar mediunicamente e não aparece para estudar. Nós não podemos considerar isso. Então, o primeiro quesito, repetindo, é o interesse pessoal e depois fazer o curso básico com frequência mínima. Para quem quer trabalhar com mediunidade, há outros quesitos. O envolvimento nas tarefas sociais da casa, porque a casa tem mão de obra, mas mão de obra voluntária, ninguém fica controlando, você foi lá, você não foi. Mas a gente observa os trabalhadores que são mais dedicados e os que estão menos dedicados, às vezes até por problemas pessoais e familiares. Então, o terceiro quesito é o envolvimento nas tarefas sociais. E também a forma pela qual eles participam do curso. Eles podem participar, às vezes, com timidez e não falar quase nada, ou não terem participação ativa, mas nós ficamos observando aqueles que têm facilidades para falar, porque eles podem trabalhar em tarefas de exposição, dar aula para as crianças, enfim. Então, a participação no estudo também é observada. E fazemos também uma recomendação de bibliografia
para que eles tenham estudo adicional, não só naquela obra que se está estudando, né? E essa bibliografia é extensa, vai desde romance até livros doutrinários, os clássicos do Espiritismo, para nós observarmos aqueles que realmente têm interesse em conhecer a doutrina. Ah, mas é muita exigência. Bem, essa é a forma de nós selecionarmos, porque temos muita procura nessa área. E, finalmente, a promoção de seminários sobre mediunidade, que envolve os alunos todos e mais os trabalhadores da casa, para que eles se atualizem com informações, com tarefeiros que são, digamos, quase que especializados. Vou citar alguns aqui que falam sobre mediunidade. Por exemplo, o Pedro Camilo é um orador que nós gostamos muito. Ele é um estudioso das obras de Ivone Pereira, gostamos muito dele. E também de Sueli Caldas Schubert, por exemplo, que tem uma história na mediunidade que nós não podemos desprezar e devemos conhecer se quisermos fazer um bom trabalho. Agora, realmente, nós não somos polícia. Por exemplo, quando a gente estuda o livro Desobsessão, que é um dos quesitos no curso, lá André Luiz fala que a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, com o que a gente fala, com a conduta, enfim. Agora, nós não vamos perguntar para o sujeito se ele comeu carne, se ele tomou um copo de vinho. Nós não vamos ficar fazendo o trabalho de polícia ali. Ali é por conta do sujeito perante aqueles que nos autorizaram a presente encarnação na tarefa mediúnica. Porque se alguém nasceu com essa tarefa, é justo que alguém avalize. Mas a pessoa vai responder isso em outras instâncias que não a nossa aqui da Terra. Américo, mais especificamente, como eu trato com os obsessores? Os obsessores são um caso à parte do tratamento, do atendimento aos espíritos, né? Porque requer mais atenção daquele que faz o trabalho de esclarecimento. E nós estudamos lá no centro algumas condutas no trato com espíritos agressivos. Entre elas, podemos citar a primeira, é nunca, jamais fazer qualquer acusação. O atendimento a espíritos necessitados, normalmente quando são espíritos perseguidores, não é uma sessão de julgamento. Não se julga ninguém. Portanto, ouve-se-lhe a história. E quando nós nos preocupamos com a história dele, muitas vezes os espíritos se interessam pelo nosso interesse e não ficam desconfiando que a gente está lá para dizer o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Então, essa conduta que tem que ser assim, você precisa parar com isso, até fazendo coisa errada, isso é uma conduta que não resolve. Se resolvesse, todo mundo usava e dava certo. Mas exatamente o que acontece é o contrário. É só observar o resultado de um atendimento nessa base, na base da acusação. Outra coisa é, por exemplo, ouvir com muita atenção uma história e fazer perguntas. A pergunta, então perguntar não ofende. Você vai perguntando ao espírito em torno daquele assunto que ele começou a falar. Mas sem acusação, também não pode ser com ironia. São perguntas para entender o problema. Por exemplo, ele disse que está se vingando de um grupo que o prejudicou. Muito bem, então, interesse-se pela história dessa pessoa. O que eles fizeram para você? O que aconteceu? Ah, eles me escravizaram. E o que aconteceu? O que mais? Ah, eu cheguei a morrer por causa deles. E agora você está descontando. Muito bem. E aí entra um outro critério, depois da pergunta, é que o mundo espiritual tem os registros na mente do sujeito de tudo que ele fez. E eles conseguem fazer isso aflorar. Ora, ninguém passa por uma situação difícil sem ter dado origem a ela, você sabe disso. Agora, o que nós sabemos? Não sabemos nada. Então isso é trabalho de parceria. No caso de obsessores, você não consegue fazer isso sempre sozinho. Você precisa da ação dos espíritos, que, segundo o livro Instruções Psicofônicas, mensagem 44, investigam profundamente os aspectos ligados à vida daquele sujeito.
para exatamente destacar alguns pontos que ele não lembra e que ele desconhece, para serem lembrados. Então, quase sempre, quando você sugere a visão de alguma coisa, não diz o quê, porque quanto mais se informa, mais eles têm medo. Você vai ver alguma coisa, sem falar exatamente o que é, porque também a gente não sabe. E aí eles tomam contato com vidas passadas, onde também escravizaram, onde também se viciaram. Então, com isso, a pessoa fica frente a frente os próprios erros e o próprio sofrimento. E quase sempre compreende por que passou por aquilo. Agora, o assunto é vasto. Há casos que nós documentamos, e muitos deles estão relacionados no livro, que são interessantíssimos para serem lidos. Todos nós podemos aprender com isso. Eu recomendo que a gente pense bem a respeito desse assunto, porque ele é muito delicado. É talvez o ponto mais difícil do atendimento a espíritos perseguidores. Américo, por tudo que você está colocando, nós podemos concluir que na prática mediúnica é indispensável o estudo e o preparo. Sem dúvida. Fazer isso sem estudo e sem preparo significa, e Kardec usa exatamente esse termo, colocar um aprendiz de química no laboratório sem nenhuma informação. Ele vai botar aquilo pelos ares se ele não souber um mínimo de teoria. Agora, precisa de prática também. Então, nós, em nossa casa, temos um treinamento para esclarecedor. Um seminário, inclusive, ele chega a ter 12 horas de experiências e de técnicas que podem ser usadas. Alguém pode falar assim, eu vou mais na minha intuição. Ok, você vai ao médico que só usa a intuição, ou você vai no médico que conhece procedimentos profundamente? Faz vários procedimentos na medicina. Então, é bom que o esclarecedor conheça procedimentos. Não vai usar todos, mas vai usar alguns. E quanto mais procedimentos você souber, mais você desenvolver pela sua experiência, melhor. Américo, vamos mudar um pouco a tônica da nossa entrevista. Vamos deixar o estudo da obsessão e vamos passar para o projeto Imagem, que é realizado pelo Grupo Centro Espírita Mãos Unidas. O que você nos tem a falar sobre o projeto Imagem? Bem, o projeto Imagem nasceu de uma grande frustração. Nos anos 60, em 1964, mais propriamente dito, um grupo em Santo Antônio da Platina, no Paraná, Sociedade Espírita Leopoldo Machado, e dois jovens idealistas, Aldrevando Góes Ribeiro e Misael Garbim, eles tiveram essa ideia. O Misael era um bom desenhista, o Aldrovando era um bom falador, um bom palestrante, e ele gostava de usar imagens. No Espiritismo não há imagens, muito ao contrário do que acontece, por exemplo, no protestantismo, que fazem desenhos e até filmes. Há muito recurso para isso, né? Nós conhecemos vários produtos dessa. Eu mesmo cheguei a usar desenhos infantis para contar das histórias de Jesus feitos pelos protestantes, e inclusive slides. Bem, quando eu soube que havia uma experiência espírita nessa área, em 60 e alguma coisa, eu fiquei fascinado. Eu tornei espírita em 65 e comecei a trabalhar na área de evangelização. Usávamos imagens tiradas de revista, colocadas nas cartolinas, usávamos as figuras recortadas num flanelógrafo com lixo atrás, você deve ter lembrança disso, para contar as nossas histórias, do nosso jeito. Mas quando eu soube desse trabalho com slides, eu fiquei fascinado. Na época não tínhamos recurso, eles já tinham lá umas 40 histórias. Eu tinha muito interesse em comprar isso e nunca consegui, porque quando eu tive dinheiro, mandei uma carta para Santo Antônio da Platina e o projeto já tinha sumido. Eles não conseguiram, por alguma razão que eu não sei. Imagino que financeira, porque eles produziam não só as imagens e slides, como gravavam a palestra. Então você podia passar a palestra sem um orador ali. Bem, aí com essa grande frustração, colocamos como intenção, como projeto, um dia fazermos desenhos que contassem, por exemplo, as obras espíritas. Pensou você poder falar de um livro como O Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários da Luz, com imagens
imagens do livro para contar alguns episódios, porque não dá para contar tudo, é muita coisa, né? Muito bem, anelamos isso por 20 anos. 20 anos depois, surgiu um primeiro desenhista espírita que nos ajudou com a primeira história. Fizemos um resumo do livro, descrevemos as cenas que nós queríamos e foi feito o primeiro trabalho. Assim começou o Projeto Imagem. Nasceu de uma frustração. E como é que está hoje o Projeto Imagem? Bem, o Projeto Imagem começou para todos os efeitos em 1995. Então, fazendo as contas, nós já temos aí 17 para 18 anos. Hoje nós temos 25 histórias e há uma predominância, um foco predominante nas obras de André Luiz e Emmanuel, mas há outras obras, por exemplo, que já foram ilustradas. De Ivone do Amaral Pereira, pretendemos fazer todas as histórias delas. Tivemos tempo nessa encarnação, acho que não vai ter. Mas fizemos Memórias no Suicida, é um livro que me empolgou, é um livro que interessa aqueles que falam com espíritos em reuniões de tratamento, porque surgem suicidas e é bom a gente conhecer o drama dos suicidas. E do Jacó, você conhece o livro Voltei, uma preciosidade de informações sobre a vida espiritual, acompanhando desde o momento da morte até as tarefas que ele começa a desenvolver na vida espiritual. Mas o foco era realmente a obra de André Luiz. Então fizemos Nosso Lar, fizemos Os Mensageiros, Missionários da Luz foi o nosso segundo trabalho, então foi feito só o episódio da reencarnação de Sigismundo, mas a ideia é refazer isso com o livro todo. Fizemos a segunda metade do livro Períodos da Vida Eterna, só dos episódios de desencarnação, está faltando a primeira parte. Terminamos há pouco, está na fase de montagem da sequência dos desenhos com vários efeitos especiais. O Mundo Maior, já temos também o Entre a Terra e o Céu, o Sexo, o Destino e a Vida Continua, e ainda está faltando o Ação e Reação. Na obra de Emmanuel só falta o Ave Cristo, mas pretendemos fazê-lo também. Américo, ainda com referência ao Projeto Imagem, como é que faz para a pessoa adquirir as ilustrações dos livros de André Luiz e outros livros? E isso é subsidiado? Alguém subvenciona? Como é que é isso? Muito bem, o desenho que é feito por profissional desenhista. Vários profissionais trabalharam para nós, pelo menos até agora 6 deles. O que tem mais trabalhos desenvolvidos para nós, em função até de uma certa disponibilidade maior, é Moser Couto. Mas há outros companheiros, como o Rodival Matias, que foi o nosso primeiro colaborador na área de desenho, e outros companheiros também nos ajudaram. Esses custos, eles não fazem pintura mediúnica, não é? Eles têm que fazer uma cena, claro que nós descrevemos as cenas antes, mas eles precisam imaginá-la. Depois fazer um esboço a lápis. Atualmente já usa um computador para fazer a pintura. Então, aquela imagem em papel é escaneada para o computador e aí eles vão colocando os acabamentos, colocando algum adereço na imagem, um vaso, uma flor, uma planta, um jardim, uma árvore. E depois nos mandam esses desenhos em preto e branco para avaliação e nós devolvemos com autorização ou não para a pintura definitiva. Isso tem um custo, né? Hoje, em média, uma cena custa R$300. Você tem ideia de um trabalho que está pronto, não foi lançado ainda, que tem 66 cenas, que é o No Mundo Maior, a R$300. Ela custa 19.800 a história. É claro que hoje nós já temos recursos para isso. No começo nós não tínhamos. Saía do bolso, mas agora o projeto se automantém. E para se manter ele precisa vender as histórias. Só que enquanto a gente paga uma cena R$300, quem consome, o consumidor, quem vai adquirir, vai pagar apenas R$4 a cena. Então, a história que tem mais cenas hoje, ela tem 50 cenas. Ela vai pagar 200, ela paga menos do que uma única cena. E leva 50 para contar histórias.
E uma coisa interessante é que o projeto Imagem, ele permite subprodutos. Por exemplo, quando a pessoa compra várias histórias, ela vai perceber que tem histórias de obsessão em Missionários da Luz, tem também lá no E a Vida Continua, tem também lá entre a Terra e o Céu. Então ela pode fazer uma palestra sobre obsessão, juntando isso aí, contando os casos esparsamente. E pode contar a história do livro todo, ou em capítulos, criando uma novelinha, ou de uma vez só. Se for, por exemplo, num seminário, ou numa palestra de 1 hora. E como pede as ilustrações? Eu ia esquecendo da pergunta. Bem, a pessoa acessa pela internet o www.projetoimagem.com.br, dá uma olhada nas histórias já disponíveis, escolhe uma, depois entra na loja virtual. Lá na loja virtual tem uma orelha em que diz como comprar. Isso é, siga aqueles passos para que você faça o cadastro adequado, use uma senha, e aí você compra a história. E ainda pode parcelar em até 10 vezes ou 12 vezes, dependendo da quantidade de histórias e também dependendo do preço da história. Com relação ainda ao projeto Imagem, e você veio com 2 palestras. Na verdade, é um tema só, dividido em 2 etapas. O tema, nós podemos dizer que é baseado no livro Paulo e Estevão. A primeira parte foi a história de Saulo, enquanto adversário do cristianismo, e a outra é a segunda parte. O que você nos tem a dizer sobre essa linda história do Paulo e Estevão? Fazer Paulo e Estevão, segundo Chico, foi trabalhar sobre intensa emoção. Ele mesmo diz, em alguns biógrafos, que citaram essa experiência de Chico lá em 1942. Então, ler o livro, para quem já o fez, também é muito emocionante. Todos nós, certamente, já derramamos algumas lágrimas, às vezes na leitura, às vezes também na releitura. Então, foi uma obra que gostamos muito de fazer. Fizemos essa obra com a ajuda de uma outra roteirista, a Gleice Silveira, nossa companheira também da Rádio Boa Nova, que nos ajuda no centro e que trabalha conosco na roteirização. E foi uma alegria concluí-lo, tivemos que fazê-lo em 2 partes, porque a história é muito grande. Valia a pena falar um pouco de Saulo primeiro e de Paulo depois. Até a conversão, a primeira parte, depois o trabalho missionário na segunda parte. Fizemos ontem a primeira parte, hoje faremos a segunda com muita alegria. Nós agradecemos muito a participação do Dr. Américo aqui nas nossas atividades, especialmente no programa Sementeira Cristã, e damos a ele o microfone para suas despedidas. Nosso carinho, nosso abraço a todos os ouvintes do Sementeira Cristã. Vida longa no bem para todos nós. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso,
Endereço: Rua Padre Anchieta, 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Ouvintes, um clube de livro pode vender livros muito mais barato porque os adquire das editoras e distribuidoras em grandes quantidades. Inscreva-se no Clube do Livro Espírita de Franca e retire ou receba um ótimo livro todo mês pré-analisado, de forma que o associado possa ler ou estudar as coisas do espírito e das leis universais nos melhores livros a preço de clube. Assim como pode oferecer um ótimo presente a quem queira bem. São 4 opções mensais e o associado tem direito de adquirir os 4 livros do mês e eventuais sobras de meses anteriores. São romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantis, etc. Se preferir, o associado pode receber o livro no local que indicar mediante pequena taxa de entrega. E lembrem-se que o associado do Clube do Livro Espírita de Franca tem ainda direito a 10% em todas as compras que fizer na livraria do Idefran. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282. Basta informar nome, endereço e telefones. Melhor ainda, se você puder nos dar a alegria da sua presença. Temos sistema de remessas postais. Consulte o nosso site www.idefran.com.br. Agora, um comunicado que interessa a todos os associados do clube e não associados. Durante esse mês de dezembro, para cada compra no valor de R$ 60 na livraria do Idefran, o cliente ganhará o livro de autoria do espírito Pietro Augustus, pela psicografia de Emanuel Cristiano, Gotas de Sabedoria. Aproveitem! Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. Apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Bom dia. Franca comemora nessa semana 188 anos de vida e prosperidade. A cidade se organiza todos os dias. E nós, o povo, temos grande papel de avançar a cidade à sua melhor forma de viver. Comemora-se 90 anos do Hospital Allan Kardec, obra do venerável José Marques Garcia, de tantos e tantos colaboradores, hoje também homenageados. Ontem o hospital realizou o primeiro grande bazar em prol de pacientes daquele hospital. Cumprimentos a diretores, funcionários, médicos, enfermeiros, equipe interdisciplinar de apoio à saúde mental dos seus pacientes. Um convite para um interessante bazar. Trata-se do 4º bazar que contribuirá para a arrecadação de recursos com vistas à manutenção das atividades assistenciais do Centro Espírita Cristo Consolador, de Patrocínio Paulista. O evento será realizado nos dias 8 e 9 de dezembro, próximos, das 9 às 17 horas, na livraria do Idefran. Haverá apresentação de coral. Serão produtos diversos e primorosas obras de artesanato. Então, já vamos agendando para os dias 8 e 9 de dezembro o 4º Bazar de Natal, que será realizado na livraria do Idefran, das 9 às 17 horas, dos dias 8 e 9 de dezembro. A livraria do Idefran, todos já sabem, mas repetimos o endereço: Rua Major Claudiano, 2185, no centro de Franca.
A arte, por revelar seus laços com o ato da criação, busca a perfeição de efeitos que assume o papel de reeducação de sentimentos. O artista, ao se expor à sociedade em sua manifestação, ele se prepara para a perfeição do gesto. Nesse momento, ele se equilibra e transfere, de alguma sorte, essas reações para o público que o vê, o lê e o escuta em seu trabalho. Essa semana, o Teatro Judas Iscariote se ocupou todos os dias de arte. Foram corresponsáveis a Escola Monteiro Lobato, com grande apresentação de todos os seus alunos, ainda com a sigla COC. E o Instituto Arte e Vida, um grande público compareceu àquelas solenidades. Nós temos a referir também que o Instituto Arte e Vida hoje conclui as suas atividades no Teatro Judas Iscariote. Nós teremos apresentações sob a forma de recreação e reflexões. Na primeira parte, o sapateado. E na segunda parte, catarse, que seria um número circense, com várias atividades. Aliás, as nossas informações é que os ingressos se contam lotados, para a nossa alegria. É interessante que todos tomem conhecimento de que o Instituto Arte e Vida inicia o projeto Associados, como meta de expansão e competência, utilizando oficinas, encontros, palestras, fóruns, numa proposta curricular para ampliar seus trabalhos de arte e educação. Para os poucos que não sabem, vamos informar o endereço. Rua José Marques Garcia, 395, Cidade Nova, em Franca. Saudamos então a nossa querida Cidade Franca, em mais o seu grande aniversário de hoje. Franca é uma cidade próspera, de grande número de empregos, há um sem número de veículos, há um público ordeiro, e nós temos que voltar os nossos ofícios para a arte, porque a arte, através da recreação, ela reeduca as crianças. Hoje nós vivemos um momento de grande violência na cidade de Grande São Paulo. A arte é um corretivo para esse fim, e dando a palavra para a qualidade da escola, nós acreditamos que haveremos de combater a violência no seu cerne, que se promete a família. Senhores ouvintes, todos um bom dia, até a nossa próxima edição. Obrigado. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje, ouviremos mensagem que o espírito da jovem Rosângela, desencarnado em acidente de automóvel, transmitiu aos seus familiares queridos, especialmente à sua mãe, na qual se dizia confortada com a realidade que aprendeu a entender, pedindo de maneira empenhada que todos procurem igualmente entender, para que a felicidade da consolação e a certeza do reencontro os alcancem. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mamãe, peço com seu carinho me abençoe. Isso parece um sonho na realidade. Estou aqui com vocês como se aí permanecesse. Eu mesmo estou quase encantada, pois alguma coisa que ainda não sei compreender está separando a nossa percepção. Se disser que já abracei a todos aqui, não entenderão o que eu digo. Se me disserem que não estou dizendo a verdade, não perceberei por minha vez o que pensam. Mãezinha, não chore mais. Peço isso mesmo ao papai, à Heloísa, aos nossos. Por que haveria de desaparecer se a morte é apenas uma mudança? Com isso não quero dizer que não sofri ou que ainda não sofro. Mas é preciso levantar-nos, reanimarmos, continuar a vida com Deus, que nos permite viver e trabalhar para merecer a felicidade que procuramos. Todos os nossos estão em meu carinho. Tomásia, Célia, Roberto, Heloísa, todos. Gostaria de falar muito, falar de tudo, mamãe, especialmente para consolá-la,
mas não posso ainda. Estou dirigida para não ficar divagando. As lágrimas de alegria me correm dos olhos. São lágrimas de muita esperança e coragem também. A dor passou, a provação ficou para trás, assim como a noite, quando o dia amanhece. Agradeço tudo o que fizeram e fazem ainda por mim, mas rogo particularmente para que não me lastimem. Tudo devia acontecer como naquela tarde em que me consagrei inteiramente à prece. Quase adivinhava que a despedida estava próxima. Era o coração apertado sem motivo, um sofrimento sem razão, de que realmente queria me libertar. Aguardava o nosso Miguel com alegria. Estávamos atravessando um período de estudo mais completo um do outro. Desejávamos assumir compromisso um com o outro, se a certeza de que tudo daria certo entre nós para a formação do casamento e do lar. Confesso que ele esperou pacientemente a minha decisão. Demorei-me em Belo Horizonte pensando. Cheguei à conclusão, depois das minhas observações e experiências, que encontraria nele um companheiro e um amigo fiel. Regressei a Sacramento decidida, mamãe, a aceitar o futuro que ele me prometia. Digo isso porque ele continuará e confirmará a verdade do que eu estou dizendo. À espera por ele, orei muito. A senhora sabe, sua filha sempre foi responsável. Casar para mim não era só a felicidade de um encontro no plano físico. Era a vida, o amor, o trabalho e a família que a senhora e meu pai nos ensinaram a aceitar com a linguagem do exemplo. Saí de casa meditando isso. Parei o carro e orei junto ao cruzeiro, fitando o céu. Deus me desse o que fosse justo. Deus me conduzisse pelo caminho certo. Em prece, voltei ao automóvel, procurando distrair-me. No entanto, divagando, deixei-me que a velocidade aumentasse. Para mim, não era muita. Habituara-me com o volante, como quem se acostuma a conviver com um animal fiel. Entretanto, querendo mudar o rumo dos meus próprios pensamentos, procurei um cigarro, e quando manejava o cinzeiro, não sei ainda porquê, manobra imperfeita, o automóvel capotou, atirando-me à distância. Nada mais vi, porque um sonho esquisito me tomou a cabeça, por mais que buscasse reagir, gritando por socorro. Então, mãezinha, sem saber quanto tempo gastei para isso, sonhei que amigos me rodeavam. Eram tia Amália, a tia Mariquinha, a irmã do seu Eurípedes, que me abraçavam, e depois delas, um rapaz me tomou o braço. Você não me conhece, Rô? A voz dele era nossa, tão nossa, que mesmo em sonho me assustei. Pois é, querida irmã, eu sou o Tomé, que já cresci assim tanto. Fiquei feliz naquela situação em que me parecia sonho, e desejei despertar para dizer em casa o que eu via e ouvia. Até que prometi a mim próprio recordar para não esquecer quando acordasse. Estava cansada e tive medo, porque reconheci que os amigos, junto de mim, estavam em nossa lembrança e não eram mais da nossa vida do dia a dia. Eram mortos, pensei, e embora confortada, queria voltar ao corpo e à nossa casa. Tia Amália, aquela mesma criatura boa de minha meninice, me abraçou quase a me carregar e me levou com Tomé e os outros, pois eram muitos os amigos presentes à nossa casa. Dizer à senhora o que senti
Quando me vi em duplicata, não posso nem tentar. Muitas vezes havia refletido na morte, mas a morte era assim tão rápida. Quis gritar e chorar, porque estimaria conversar com a família. Em pranto, notei que veio alguém até onde me achava, alguém que reconheci sem palavras. Os retratos dele haviam implantado ele próprio em meu coração. Era seu Eurípides, que me abraçou e reconfortou-me, dizendo que a lei fora cumprida e que não me faltaria o descanso para o refazimento, nem a paz de que necessitava para refazer-me. Dormi então longamente, porque não vi mais nada. Reconheci a morte do corpo sem sofrimento e sem aflição. Desde o momento em que me reconheci de novo, estou numa escola-hospital, reaprendendo a orientar-me. Já fui à nossa casa muitas vezes e agradeço as preces de todos, com as quais me ajudam a reabilitar-me mais depressa em meu corpo espiritual. Imagine, mamãe. Quero escrever muito, mas as forças não dão. Peço ainda aos benfeitores me ajudem, sustentando-me ainda alguns momentos. Quero pedir-lhe para não guiar carro por enquanto e para não pegar no volante até que já esteja refeita. Saiba que estamos ligadas ainda. Rogo-lhe, mamãe, não guie carro nos tempos próximos e peça por mim ao Miguel não ficar pensando em acidente com ele, como se estivesse inconscientemente a provocá-lo. Ele precisa viver e viver muito. Quando eu puder, auxiliarei a ele no encontro da moça que o fará muito mais feliz do que eu. Se fosse eu aquela que devesse compartilhar-lhe a vida pela bênção de Deus. Deus e o tempo nos auxiliarão, se não deixarmos de contar com Deus e com o tempo. Rogo a Célia dizer aos nossos amigos de Belo Horizonte para que não se aflijam por mim. Tudo foi simples, embora mais doloroso para os meus familiares queridos que para mim própria. Estou bem. Saudade é plantação da vida em qualquer lugar, mas a saudade é boa, mãezinha, quando fazemos dela paz e esperança. Mamãe, ajude também por mim nas obras de amor ao próximo em sacramento. Sei que a senhora fará como sempre a sua parte e que fará agora por mim a tarefa que desejo tanto empreender e realizar por seu carinho e por suas mãos. Não desejo afastar-me muito da nossa vida e de nosso amor. Mas aqui me dizem que para isso é preciso encontrar serviço do bem na terra e alguém que conosco nos auxilie a fazê-lo. Mamãe, guarde-me no seu coração e vamos nós duas abraçar as crianças necessitadas, auxiliando-as como pudermos. Abraços à senhora e ao papai, com a nossa querida Heloísa e com todos de casa. Rogo a Célia beijar a Sandra por mim. Não posso escrever mais. Mamãe, receba com todo o meu carinho e respeito, confiança e ternura, o coração reconhecido de sua filha, Rosângela. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Pergunta e Resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta enviada à equipe do Idefran pela nossa ouvinte Maria Brígida, do bairro São José, assim formulada. O Espiritismo diz que, na presente encarnação,
estamos resgatando dívidas que fizemos em encarnações anteriores. Como isso é possível se não nos lembramos do que fizemos nas vidas passadas? Vamos saber isso agora, minha cara Brígida, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Quem se dispõe a estudar o Espiritismo, cedo aprende que a Terra é um mundo de expiações e provas, destinado a espíritos que já realizaram um certo progresso, mas que ainda carregam numerosos vícios, o que indica uma grande imperfeição moral. Aprende também que, moralmente, os espíritos jamais retroagem, conforme nos ensina a questão número 118 de O Livro dos Espíritos. Assim, o simples fato de estarmos provisoriamente encarnados no planeta Terra demonstra não só nossa posição evolutiva, como também a necessidade de corrigirmos diversos erros cometidos no passado. Não há, pois, qualquer necessidade de que tenhamos que nos lembrar das vidas anteriores que tivemos para buscar a correção dos erros cometidos. Basta apenas que, consultando nossa consciência, façamos uma autoanálise de nosso proceder para então verificarmos a necessidade de correção de várias facetas de nosso caráter. A rigor, um dos objetivos da encarnação dos espíritos é fazê-lo chegar à perfeição, o que, convenhamos, é impossível numa só existência. Importante destacar que o esquecimento do passado é uma bênção para todos nós, espíritos altamente comprometidos com nossa consciência. A lembrança de nossas individualidades anteriores teriam inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia nos humilhar extraordinariamente, em outros, exaltar nosso orgulho e entravar nosso livre-arbítrio. Deus nos deu, para nos melhorarmos, o que nos é necessário e nos basta: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, privando-nos do que poderia nos prejudicar. Acrescente-se ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente dos atos dos outros, e esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado, melhor que sobre ele seja lançado um véu. Que todos que me ouvem nesta manhã de domingo possam ter um começo de semana de muita paz. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2181 Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou liguem 16-3721-8282 ou ainda utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. Onde luzir o verbo da bondade que auxilia e educa, aí se reflete magnânima a voz da providência. Com esta observação do Espírito André de Cristo, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Obrigados pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet, em tempo real. Digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça e Rosa Serrano. Participação de Américo Sucena, Felipe Salomão, Vicente Benatti, Euri Carvalho e Jaime Batista da Silva.
Serviços de áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.